Os comunistas. E meu padrinho Cícero disse que a reza dos comunistas é feitiço. E é eles que são a lei do anticristo, porque eles só invocam o demônio e vivem com a casa cheia de retrato pagão dos santos, para enganar a humanidade e se fazerem de bons. Mas eles invocam o diabo dos infernos e os condenados. Olhe, que os santos que eles possuem em casa são pagãos, não serve de nada. Os da igreja servem porque são bentos. Os da igreja são santos porque são batizados. E os deles são só retrato. Isso é calunga. Os dele é só calunga. E um homem uma vez me disse: eu já fui em Rússia. E eles lá, quando se encontram uns com os outros, em vez de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dizem assim: Deus não existe. E o outro responde: e nem existirá nunca. Ó, que palavra dura para esse povo. Se você quer saber qual é o contexto dessa narrativa, qual é a relação do Padre Cícero com o comunismo, se aproxime e entre no quarto da história. Olá a todas e todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao quarto da história. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito instigante, muito interessante, que é a relação do Padre Cícero com o comunismo. A ideia de fazer esse vídeo veio de uma provocação, que ela não é recente, né? Aqui na cidade onde eu moro, Juazeiro do Norte, todo mundo sabe que é a terra onde tem uma devoção extraordinária ao Padre Cícero. E em tempos de política, especialmente nesse momento acirrado entre esquerda, direita, entre os discursos bolsonaristas, os discursos progressistas ou socialistas, o Padre Cícero entra nesse jogo. O Padre Cícero também entra nessa disputa política. E de um lado ou de outro, as pessoas tentam cooptar a imagem do Padre Cícero. Parece que não mudou muita coisa do século XIX para cá. A imagem do Padre Cícero ainda continua sendo disputada, ainda continua estando, né, nos holofotes da política regional e nacional. Recentemente, o presidente genocida veio para a cidade fazer uma entrega de casas e, na ocasião, vários políticos se posicionaram, entregaram fotos, imagens do Padre Cícero para ele, uma estátua, e houve mais uma vez o reflorescer, o afloramento desse discurso de que o Padre Cícero era um grande anticomunista. Mas vamos tentar colocar isso numa chave histórica. O que é isso? O que é colocar uma coisa numa chave histórica? É pensar ela no tempo e reinserir a política, como diria o Michel Dissertot. Para fazer isso, eu selecionei algumas falas, narrativas, seja da historiografia, sejam de pessoas então que conviveram ou que são devotos do Padre Cícero. Essa primeira narrativa que abriu o nosso vídeo de hoje é uma narrativa de um livro que eu acho assim, uma das pérolas já produzidas sobre a história do Juazeiro, que é o livro que chama A Voz do Padre Cícero, da Dona Maria da Conceição Lopes Campina, mas que foi organizado pelo Eduardo Hornath, um grande historiador, teólogo, que eu tenho uma profunda admiração. O que aconteceu? A Dona Maria Campina, né, Dona Conceição, ela começou a escrever diários de quando era criança, que ela lembrava ainda do Padre Cícero, e depois da morte do Padre Cícero, o que é que chegou para ela? E em diversos momentos do texto de Dona Conceição, existe um ataque grande aos comunistas. Então, esse lugar do comunismo como sendo uma coisa do diabo, como sendo uma coisa de ateus, e portanto os ateus são do diabo na tradição popular. Então é preciso analisar essa narrativa da Dona Conceição e também o fato de, obviamente, o Padre Cícero ter posicionamentos anticomunistas lá no século XIX. Apesar de, até o dado momento, eu não ter encontrado nenhum documento escrito pelo Padre Cícero, carta, telegrama, em que fique evidente esse anticomunismo, é óbvio
né, que no contexto do século XIX existia algo que levava a esse lugar. Só que eu quero aqui complexificar essa história. Eu quero trazer para vocês algumas informações para a gente poder pensar. Então a primeira questão que eu quero pensar aqui é o comunismo e o século XIX no Nordeste brasileiro. Esse primeiro ponto é importante porque existe uma construção imaginária, uma construção política de que o comunismo seria a destruição, já no século XIX, percebam, da família, da propriedade, a destruição de Deus, da igreja, que lá na Rússia todo mundo era ateu, como vocês podem ter visto na narrativa da Dona Conceição. No entanto, acontece uma coisa paradoxal, mesmo lá no século XIX. Aqui no Nordeste brasileiro, né, em alguns lugares do Brasil, fora o Nordeste, começam a pipocar, a explodir diversos movimentos socio-religiosos, para usar uma expressão da Cristina Pompa, que tinham como mote uma igualdade, em que a lei, em que a regra era tudo é de todos e nada é de ninguém. Essa máxima, essa frase é uma explosão de sensibilidade comunista. Percebem? Então, Caldeirão, aqui em Crato, Juazeiro Crato, Canudos, Pau de Colher, esses movimentos socio-religiosos ganhavam um ar comunitário. Óbvio que aqui eu não estou cometendo o mesmo equívoco que alguns historiadores e historiadoras colocaram como movimentos comunistas. Não tinha a primeira greve assim organizada da classe trabalhadora operária no Brasil em 1917. Né? Então, assim, para que essa consciência de classe, da forma marxista ou marxiana, como queiram, chegasse aqui, era realmente quase que anacrônico. No entanto, eu quero defender que esses movimentos sociais e o próprio Padre Cícero tinham em sua forma de espiritualidade, em sua forma de enxergar o mundo, elementos que também são compatíveis com o comunismo. Tá? E aqui uma coisa, para esse primeiro ponto, uma questão importante para esse primeiro ponto, é falar da formação do Padre Cícero. O Padre Cícero, religiosamente, se formou no seminário dos Lazaristas. Esse seminário estava embebido, estava todo preenchido de uma ideologia ultramontana, de uma ideologia que estava ligada a uma reforma da Igreja Católica chamada de romanização. A romanização, entre outras coisas, era contra o comunismo, mas também o liberalismo. A prática espiritualista, ela tenta se desviar desses lugares políticos, apesar, óbvio, de estar preenchido por ela. Eu quero ressaltar aqui, para reforçar o meu argumento, um trecho do livro do historiador Ralph Della Cava, que fala de um evento curioso, lá na primeira metade do século XX, 1926, que dá a entender um pouco a complexidade da relação do Padre Cícero com as ideias comunistas ou aquilo que viria a ser um comunismo no Brasil. Trata-se da relação do Padre Cícero com a Coluna Prestes. Mas, Roberto, tu sabe que a Coluna Prestes não era comunista naquele momento. Sei. Não se preocupem, eu sei. No entanto, as reivindicações tenentistas que motivaram Luiz Carlos Prestes, que depois seria um dos maiores líderes comunistas do Brasil, eram aspirações contra Arthur Bernardes, é claro, mas também que tinham reivindicações de cunho social, igualitário. Então vamos ver o que o Ralph Della Cava diz aqui no seu texto. Ele diz o seguinte: quando a famosa Coluna Prestes atingiu o Ceará, em princípio de 1926, coube ao deputado Floro Bartolomeu, com a aprovação do então presidente Arthur Bernardes, organizar o Batalhão Patriótico de Juazeiro para derrotar os rebeldes antigovernistas. Foi então que Padre Cícero, influenciado por Floro Bartolomeu, enviou sua célebre Carta aos Revoltosos, se bem que lhes pedisse para se renderem, atenção, reconhecia
que suas aspirações eram justas. Isso aqui é o que o historiador Ralph Della Cava falou. Você pode dizer, não, Roberto, mas eu estou aqui duvidando. Eu acho que o padre Cícero não tinha, não reconhecia, não, que a coluna Prestes tinha aspirações justas ou igualitárias. Então vamos para o documento, vamos para a carta. Encontrei essa carta num livro do Chico Castro sobre a coluna Prestes no Piauí. Então vamos ver o que é que o documento, a carta do padre Cícero fala, para que nós possamos interpretar um pouco isso, tá bem? A carta fala o seguinte: caros patrícios, venho-vos convidar à rendição. Faço, firmado na convicção de que presto serviço à pátria, por cuja grandeza também deve palpitar os vossos corações patriotas. Acredito que já não nutris esperanças na vitória da causa pela qual há tanto tempo pelejais, com excepcional bravura. É tempo, portanto, de retrocederdes no árduo caminho porque seguis, e que agora tudo está a indicar, vos vai conduzindo a inevitável abismo. Isso, sinceramente, enche-me a alma do sacerdote católico brasileiro de intraduzíveis apreensões, dominando-a de indefinível tristeza. Reflexo do meu grande amor ao Brasil, essa tristeza, assevero-vos firmemente, é uma resultante do conhecimento que tenho dos inauditos sacrifícios que estáis impondo à nação, entre os quais incluo, com notável relevo, o vosso próprio sacrifício e dos muitos companheiros que são vossos aliados, na expectativa de resultados hoje provavelmente impossíveis. Então vejam, nessa carta o padre Cícero deixa evidente que quer que eles renunciem, que não quer confusão, que não quer que a coluna Prestes passe pelo Ceará, que não tenha problemas no governo federal. Tem até a questão do envolvimento de Lampião nesse conflito, né? É uma questão que a gente já é ultrapassada, que já é interessante de ser organizada. Mas essa carta, ela aponta, na minha interpretação, um indício de como que é complexo, de como que não é só padre Cícero anticomunista ou padre Cícero comunista, mas um padre Cícero que flutua entre essas fronteiras. Um padre Cícero que desorganiza esses lugares. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, que é então a narrativa dos devotos do padre Cícero sobre o comunismo, que se encaixa, portanto, também aqui o livro A Voz do Padre Cícero, da Dona Conceição. O que acontece? Esse imaginário do comunismo caçador de crianças, que vai destruir o Brasil, que vai desorganizar a nação, ele está profundamente atrelado no imaginário popular. No entanto, reitero mais uma vez que esses mesmos grupos que dizem-se anticomunistas têm em suas práticas diversas ações que estão colocadas, organizadas dentro do comunismo, dentro do que seria uma política socialista. Grupos de penitentes, beatos, rezadeiras, rezadores, esses grupos de tradição religiosa, entre aspas, popular, têm em si esse lugar comum, esse lugar de devoção, que tem na fala o anticomunismo, mas nas práticas uma ação que leva ao contrário disso. A gente pode pensar, por exemplo, aqui em Juazeiro, na organização dos grupos de penitentes, grupo que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que eles, ao mesmo tempo que diziam que eram anticomunistas, tinham uma horta comunitária, em que tudo é de todos e nada é de ninguém. Essa utopia do Juazeiro, essa utopia de um lugar melhor, em que o padre Cícero sempre volta, seja ele em algum arquétipo, tá? Seja numa própria pessoa como Frei Damião, essa utopia do Juazeiro, ela tem profundas raízes ligadas ao comunismo, ao socialismo. E aí fica uma reflexão para a gente, até que ponto nós devemos nos aproximar das narrativas religiosas para pensar o comunismo, para pensar essa questão. Vocês percebem, durante esse vídeo todo, que existe uma possibilidade de entrada da política no discurso religioso, certo? Walter Benjamin,
em um texto muito acertado que chama Tese sobre o Conceito de História, escreve na sua primeira tese a relação entre história, revolução e teologia. Então esse discurso teológico, ele é importante para que nós possamos entrar, organizar a consciência de classe, tá? Então assim, vou deixar aqui essas questões em aberto, vou deixar aqui algumas coisas obviamente sem resposta, mas alguns pontos para reflexão. O primeiro ponto de reflexão é o contexto em que o Padre Cícero organiza o seu pensamento e formação política. O segundo, o contexto em que os devotos e devotas organizam a sua forma de devoção, a sua organização religiosa e também política. E o terceiro lugar, portanto, essa relação entre socialismo, comunismo e teologia. Como é que isso se organiza? Como é que isso se inscreve na contemporaneidade? E eu quero encerrar esse vídeo aqui com um pequeno texto que eu escrevi sobre o Padre Cícero e essas múltiplas fronteiras, que traduz bem melhor do que o vídeo todo o que eu quero dizer. Vejam só. Eu mal conseguia organizar as palavras em frases, mas as imagens de bengalas, chapéus, de uma estátua enorme que vigia a cidade, fogos de artifício, renovações vivas, povoam, quase que de forma onipresente a minha vida. Não foi uma grande surpresa quando meu interesse por religiões, o meu medo, se uniu com as imagens do Santo Padre e comecei a tecer uma pesquisa. É quase um clichê histórico. Nesse percurso, eu tenho visto muitas tentativas de explicar o fenômeno Padre Cícero, mas parece que todas elas, nós, escorregamos como quem tenta dar forma à água. Ou ela escapa entre os dedos, ou se congela em uma imagem estática e turva. Isso acontece porque o Padre Cícero está na fronteira. O espaço fronteiriço não se situa nem de um lado nem de outro. Ele vibra, toma partido, recua, aparece, desaparece. Está em muitas crenças, finge que se fixa em uma, desliza para outras. É infrutífera qualquer tentativa de colocar o Padre Cícero em um dos lados dessa fronteira. Ele não é o padre que viveu no século XIX, tampouco é o santo fabricado. Ele vibra entre esses polos a ponto de não conseguirmos ver sua imagem. E ele volta em Frei Damião, em Mamãe Anja, nos terreiros de Umbanda, nas igrejas, na direita ou na esquerda, nas muitas imagens, práticas e devoções. Depois de tanto tempo, sinto que sei cada vez menos sobre ele. Talvez tenha uma só certeza: ele mora no Encantado. Ah, e o que é o Encantado? Só estando na fronteira para saber. Agradeço a todas e todos que assistiram esse vídeo até o final. Quem puder, dá like, ou se não gostou, dá um dislike. Compartilha esse vídeo, comenta, discorda, concorda, mas vamos fazer a discussão girar e se movimentar. Até a próxima!